Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! A ciência sempre buscou entender a natureza. Desde Newton, diversos sistemas e fenômenos foram compreendidos e modelados através da matemática. Entretanto, os problemas mais complexos só foram resolvidos tempos mais tarde, com a invenção de novas tecnologias como os computadores. Assim, a metodologia matemática da física pode ser aplicada também a fenômenos biológicos. Todas essas questões você acompanha agora, na palestra Física e Biologia, como essa interação funciona, da professora Rita Maria de Almeida. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no programa Simplifísica. O que eu vou falar hoje é sobre física e biologia, e a ideia é advogar como é que físicos hoje estão se dedicando a problemas que são biológicos, né? Então, a primeira coisa que eu vou tentar apresentar para vocês é mostrar que, na realidade, o que existe é ciência e, dependendo do método que a gente fazia, essa ciência foi dedicada, né, foi se especializando a trabalhar com diferentes sistemas e foram se especializando e foram se adequando, vamos dizer, aos problemas que existem. O que acontece hoje é que as técnicas computacionais estão completamente mudadas. Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis de tratar, porque a gente tem mais tecnologia numérica, via computador principalmente, e isso também está mudando a maneira como a ciência se organiza. Nesse sentido, a física e a biologia começam a se juntar e ser uma ciência que está resolvendo alguns problemas. Então, a primeira coisa que eu começo desde o início é falar do método científico, que isso sim, né, de uma maneira um pouco mais abrangente, tanto física como biologia vão ter. Mas, além do método científico, eu vou um pouquinho mais longe, que não é simplesmente descrever e mesmo caracterizar completamente um fenômeno, mas eu vou modelar esse fenômeno matematicamente. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é que eu posso modelar a natureza com matemática e, sim, essa matemática pode ser cheia de detalhes, e a pergunta que, segundo para o Einstein, era talvez o grande mistério, né, mesmo para o Einstein, é por que isso funciona. Né? Que o fato de eu conseguir descrever a natureza usando matemática, por que isso funciona. O problema é que a natureza é um sistema muito complicado, ele é cheio de detalhes, né? E ela tem, os fenômenos que vai apresentar, eles vão ter essas duas características importantíssimas, que é não linearidade e dependência crítica das condições iniciais. Essa dependência crítica das condições iniciais significa o seguinte: significa que mesmo que dois sistemas idênticos comecem um pouquinho diferente, mas tão pouquinho diferente que qualquer método de medida que eu faça, eu não consigo dizer que eles estão em estados diferentes, mas eles estão. Mais dia menos dia, ou seja, se eu esperar um tempo suficientemente grande, eles podem estar em estados completamente diferentes. Então, do ponto de vista do cara que fez isso, vai ser, eles começaram do mesmo lugar, porque a minha medida tinha dado a mesma, e eles terminaram em lugares diferentes. Então, eu não vou poder prevê-los. Para eu conseguir descrever esses sistemas que são um pouco mais complicados de uma maneira mais preditiva, eu vou precisar usar da matemática. Mas o que é matemática? Em primeiro lugar, matemática é uma criação da mente humana. Ela não existia antes, né? Não, assim como ciência, né? Ou linguagem é a criação da mente humana. Mas ela é uma criação e a gente que inventa. E trata de uma estrutura que tem regras, ela tem sintaxe, mas ela não precisa de semântica. Existiam alguns matemáticos que estavam propondo
curvas, né? Estudar sistemas tais como o Cor ou o Poincaré, né? Que seriam caras o Cantor, que estudavam coisas, por exemplo, que eram estruturas que não podiam aplicar derivada, integral, todo o cálculo diferencial que estava todo mundo desenvolvendo. Se chamava essas coisas que eles estudavam de galeria dos monstros. E eles eram criticados porque essas coisas não teriam uma serventia para descrever o mundo natural. Até números complexos era considerado alguma coisa que não ia ter serventia para nada. Hoje a gente já sabe que não, que todos esses sistemas acabaram, de uma maneira ou de outra, servindo a descrição de fenômenos naturais e que, eventualmente, mesmo que tenha algum outro sistema que foi usado para uma descrição, é só deixar ele lá, que a natureza é tão vasta, rica de detalhes, que um dia a gente encontra um sistema que a gente pode modelar com aquele modelo matemático formal. Então, a matemática pura não necessita da semântica e não trata da descrição da natureza. Matemática não é ciência. A ciência é um conhecimento sobre a natureza. A matemática não é, ela é lógica. Tá? Então, mas eu posso usar a matemática como uma ferramenta para a descrição da natureza. Então, se eu tenho aqui sistemas matemáticos formais e tenho ali sistemas naturais, o que eu posso tentar fazer é uma codificação, né? Associar cada elemento do sistema matemático a um sistema natural e decodificar, né? Tentar ver qual é a dinâmica matemática, aquele ali de baixo leva aquele ali de cima, e se dentro da minha descrição o elemento natural, a dinâmica natural também levar de um até o outro, então eu consegui modelar matematicamente o meu fenômeno natural. Tá? Então é isso que eu quero fazer. Quem faz isso, essencialmente, quem olha para a natureza, né? Como é que agora eu, olhando para a natureza, vou associar com alguma coisa que é um modelo matemático lá? Bom, eu tenho que, de alguma maneira, transformar essa ideia de codificar. Eu quero descrever fenômenos naturais, a cor de um objeto, o tamanho, quanto esforço eu tenho que dar para levantar esse objeto. Eu quero descrever essas características naturais com números. Eu faço medidas. E quando eu consigo transformar isso em números, eu faço as medidas e eu associo os valores das medidas a um sistema matemático formal, que pode ser um conjunto de equações, eu não sei o que vai dar. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo essencialmente o trabalho de um físico. Então, o que o físico faz é juntar a mão, né, da parte dos modelos matemáticos naturais, dos modelos matemáticos formais, com os fenômenos naturais. É isso que um físico faz. Certamente, a contribuição de quem tem uma formação no sentido de conseguir dar a mão dos modelos matemáticos com a natureza e fazer as medidas para conseguir fazer isso, essa metodologia que foi durante muito tempo chamada de física, sim, essa metodologia vai certamente contribuir e está contribuindo de uma maneira muito forte e atuante em todas as áreas em que está se tentando descrever fenômenos naturais. Mas eu quero agora descrever tudo, né? Porque física, biologia, eu só botei física e biologia, mas podia botar física, biologia, né? E todo o resto. Então, visões, métodos e teorias, eu vou ter que aparecer, eu vou ter novas visões, novos métodos, novas teorias. O computador de mesa chegou para os cientistas lá para 1980, 1990, chegou assim na tua mesa, todo mundo tinha o seu computador. Mas não foi só isso que foi evoluindo. Ao longo desses 20 anos, a teoria da matemática para eu tratar no computador também desenvolveu um horror. Né? Então, eu estou criando novas visões, novos métodos, novas teorias. Eu estou criando também novos aparelhos de medida e observação. Então, como é que eu vou fazer agora, usar a matemática como a descrição de alguma coisa? Primeiro, eu construo um sistema matemático com as propriedades desejadas. Eu tenho um sistema que é complicado, que é isso, que é aquilo, portanto, eu preciso de um sistema matemático que também seja assim. Tá?
eu tenho que medir esse sistema natural e nesse trato de medida é que eu vou transformar, eu vou caracterizar o meu sistema natural com números que então eu posso jogar para dentro do sistema matemático. E eu vou ter essa codificação que vai associar as medidas com elementos. A matemática é uma das ferramentas necessárias, ela não é única. Eu também tenho que saber propor modelos e hipóteses. Porque não adianta eu ter a matemática lá, ter o meu sistema aqui e não me dar conta do que é necessário para eu me dar conta, né? Quais são as medidas que realmente vão fazer diferença, tá? Eu tenho que descrever esses fenômenos através de números e eu tenho que fazer medida. Então, eu tenho que fazer duas coisas. Além da matemática, eu preciso imaginar as hipóteses e propor os modelos e eu tenho que descrever os fenômenos e, portanto, eu tenho que saber fazer medidas. Como é que a matemática, a descrição matemática da natureza teve tanto sucesso? Bom, eu disse, olha, a física, o que ela fazia? Né? Até 1986, até chegar os computadores na mesa da gente. O que essencialmente tu fazia? Tu olhava para um sistema, tu pegava a situação menos complicada desse sistema, escrevia as equações, essas equações, na sua totalidade, não daria para resolver, mas eu procurava um limite em que eu conseguia resolver, ou seja, ele seria lineares, e aí existe toda uma matemática prontinha para a gente conseguir resolver com lápis e papel, sem ajuda de computador, e aí eu consegui resolver, tá? Bom, esses fenômenos lineares, eles permitem superposição de soluções e tem essa dependência não crítica. Se eu errar um pouquinho no início, não tem problema, porque ele não vai divergir as respostas só porque é um pouquinho diferente. E a superposição de solução é bom, eu consigo resolver para isso, isso e isso, e depois eu monto uma solução complicada somando as soluções individuais que eram simples. Né? É o princípio de superposição. A grande maioria dos fenômenos naturais são não lineares. Nisso tu bota a vida, tu bota o que tu quiser. Só que aí surgiram computadores, eu tive teoria de sistemas não lineares, que é a matemática, e eu vou possibilitar a modelagem de sistemas complexos e não lineares. Um exemplo de um sistema matemático desses são os fractais. Tá? Olha aqui, eu começo com esta figura aqui, aí eu pego um pedacinho dessa figura, vou olhar lá para dentro. Aí eu vou pegar um desses quadradinhos aqui e vou olhar lá para dentro de novo, tá? Vocês veem, agora eu vou dar uma olhada nessa partezinha aqui e vou olhar para ele de novo, eu só estou amplificando. Claro que eu não posso botar toda essa riqueza de detalhe nessa primeira figura, eu não tenho pixel suficiente nessa figura. Quem é que me tinha a informação? Porque numa fotografia, se eu dou zoom, de repente eu entro num pixel e parou de ter informação. Quem é que está com essa informação? É uma equação matemática deste tamanhozinho. Tá? E aí eu vou aumentando, e eu vou chegar lá de novo a uma outra coisa aqui. Vocês, por favor, olhem que deu 6 vezes 10, não sei quanto ali, para 1. Quer dizer, houve um aumento de todo esse tamanho. Bom, mas além da beleza dos quadros, o que se pode concluir, afinal? Bom, é que existem modelos matemáticos simples que, quando tu desdobra, eles ficam muito cheios de detalhes. Opa, é tudo o que eu quero, porque a minha natureza é cheia de detalhes e está ali complicada. Um sistema matemático que é simples, mas é cheio de detalhe, começa a mostrar que tem alguns modelos que, eventualmente, eu posso fazer uma medida aqui, uma medida ali e usar essa coisa para descrever a natureza.